Olá, doutores e doutoras! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 4. Hoje nós vamos explorar um dos momentos mais decisivos na relação com o cliente, o atendimento em si, a reunião de atendimento, a reunião de fechamento. Um bom atendimento, ele não apenas conquista a confiança do cliente, mas ele também conduz ao fechamento do contrato. Por isso é o momento mais crucial, mais importante de toda a jornada de prospecção. O atendimento é a ponte entre a abordagem inicial, entre o contato inicial do cliente e o fechamento do contrato efetivamente. E de forma bem objetiva, o atendimento é o momento em que você vai fazer a venda dos seus serviços. E para que essa venda seja bem sucedida, é fundamental que você siga um passo a passo, que você apresente alguns elementos para convencer o cliente a te contratar, a assinar o contrato de honorários efetivamente. E eu sei que quando nós falamos em vendas, muitas vezes já surge um preconceito, já surge um medinho ali, um bloqueio, né? Muitos profissionais têm medo de vender, muitos profissionais têm vergonha de oferecer os seus serviços ou simplesmente não sabem como fazer isso, não sabem como oferecer o serviço, como cobrar o valor dos honorários. Mas a questão que vocês têm que ter em mente, doutores, é que nós vendemos o tempo todo. E não nós, advogados, todas as pessoas, independentemente da profissão, independentemente das atividades diárias, de ser uma pessoa mais extrovertida ou uma pessoa mais introvertida, todos são vendedores por natureza. Nós vendemos o tempo todo, sejam as nossas ideias, os nossos serviços, os nossos produtos, os nossos planos. Quando você está decidindo que roupa usar no seu dia lá de manhã cedo, você está vendendo para você mesmo. Quando você está tentando convencer o seu namorado ou a sua namorada a ir em um restaurante ao invés de outro que ele sugeriu, você não está fazendo nada mais, nada menos do que vendendo uma ideia, trabalhando o convencimento. Quando você está em uma discussão, nada mais é do que uma venda de opinião, um trabalho de persuasão. O tempo todo você está vendendo alguma coisa e trabalhando técnicas de vendas no seu dia a dia. Você já é um vendedor, você já é uma vendedora. Então nós só precisamos lapidar essas habilidades aí para que você direcione isso para os seus serviços jurídicos. E o primeiro ponto para uma venda ser bem sucedida é você oferecer o que a pessoa está querendo comprar. Quando uma pessoa ela procura um advogado, ela já quer algo, ela já tem um problema, ela já tem uma situação para resolver. Então a única coisa que você, advogado, precisa fazer é oferecer isso para ela, é oferecer a solução para ela. E é justamente aqui que a maioria dos profissionais erram e perdem contratos. Nós vimos isso lá no módulo 1. Quando uma mãe ela procura você para pedir uma pensão alimentícia para o filho, ela não quer o dinheiro em si, ela não quer o valor. Ela quer mais segurança financeira, ela quer uma escola melhor, ela quer uma alimentação de qualidade para o filho dela, ela quer o conforto de poder comprar roupas novas, roupas que sirvam. Então você não vai vender uma ação judicial para pedir alimentos. Você vai vender todas essas coisas que ela quer, dizendo que é direito do filho dela estudar em uma escola melhor, dizendo que é direito do filho dela ter mais opções de lazer e de diversão, dizendo que é obrigação do pai contribuir mais. E para conseguir isso que ela já quer, nós vamos fazer um pedido judicial da revisão do valor da pensão. Não importa para essa mãe se você é especialista, se você tem pós, ela não quer saber o que a lei diz, ou qual que é o entendimento jurisprudencial predominante, ou o que a doutrina está falando. Nada disso importa para essa mãe. E é justamente nisso que a maioria dos profissionais focam no momento de um atendimento. E por isso que a maioria dos profissionais não consegue fechar contratos. O foco em um atendimento não pode ser você e o seu conhecimento jurídico, mas sempre o cliente e o que ele realmente quer. E muitas vezes o que o cliente quer é muito claro. Só que em muitas outras não será tão claro assim. Às vezes esse cliente ele vai te dizer que quer uma coisa, mas no fundo é outro desejo dele.
E para descobrir isso, para descobrir o que ele realmente quer, o que ele realmente está buscando, você precisa ouvir. Aqui está o segundo erro que a maioria dos profissionais cometem no momento de um atendimento. Os profissionais não ouvem os clientes, eles não param para ouvir o que a pessoa tem a dizer, eles querem falar para convencer a pessoa a fechar o contrato. Mas você precisa ouvir o seu cliente, não só ouvir, como instigar ele a falar mais e mais, fazer perguntas, motivar, né? Instigar efetivamente, pois é nesse momento aqui que você vai pegar todos os detalhes do caso. Detalhes que muitas vezes a pessoa nem iria te falar, por ela julgar que não é importante, mas que pode fazer toda a diferença no resultado da demanda. Tenham sempre em mente isso, doutores. No momento do atendimento, não é você que tem que falar, mas o cliente. Você precisa ser um ouvinte atento, você precisa ser um ouvinte ativo e principalmente ouvir mais do que falar. Depois de ouvir, depois de saber exatamente o que a pessoa quer, você vai oferecer o seu serviço. Você simplesmente vai oferecer o que ela já está te pedindo. E primeiro, você vai fazer uma breve retomada de tudo que ela falou, para mostrar que você entendeu e principalmente para mostrar que você estava prestando atenção nela. E na sequência, você já apresenta a solução. Algo assim: olha, o seu filho realmente merece uma escola melhor, realmente merece ter mais tranquilidade para fazer as atividades diárias e para isso nós precisamos fazer um pedido da revisão da pensão por meio de um processo judicial. Aqui, nessa parte, você já vai incluir elementos de autoridade, elementos de prova social. Por exemplo, eu tenho vários casos semelhantes ao seu aqui no escritório, ou eu já trabalhei em vários casos assim, e nós tivemos êxito, ou nós tivemos esse e esse resultado. Traga prova social, traga elementos de autoridade que vão fazer a pessoa desejar os seus serviços. E na sequência, você já explica um pouquinho, de forma muito breve, o procedimento. Como que funciona um processo judicial? Já aproveita esse momento também e passa para a pessoa a lista de documentos que você precisa que ela providencie, para que ela já possa ir se organizando. Por exemplo, para dar sequência no seu caso, para fazer esse processo, para fazer esse pedido, nós vamos precisar de tal, tal e tal documento. Assim que você tiver esses documentos em mãos, nós já conseguimos ajuizar seu processo. Na sequência, será designada uma audiência de conciliação, que é um ato obrigatório para oportunizar que você, que as partes conversem e tentem chegar num acordo. E não tendo acordo, o processo segue com o prazo de defesa. O processo segue com a abertura de um prazo para outra parte se manifestar, apresentar a versão dela. Depois terá uma nova audiência para que o juiz possa ouvir você, possa ouvir a outra parte e as testemunhas que você indicar. Faz um resuminho para ela saber as etapas que vocês vão passar. E aí você explica de forma muito breve, cada etapa do processo, cada etapa do caso, de acordo com cada situação, com cada comarca, enfim, com o procedimento aí que você vai usar. Nesse momento, doutores, também é muito importante fazer um alinhamento de expectativa, tá? Uma estimativa da demora dos processos, os riscos envolvidos nesse processo. Muitos advogados não fazem esse alinhamento de expectativa no primeiro atendimento, no momento do fechamento do contrato, e perdem uma excelente oportunidade de mostrar profissionalismo e gerar confiança. Pois no momento que você traz essas informações com clareza, o cliente passa a confiar em você, pois ele tem certeza que você não é apenas mais um profissional fazendo várias e várias promessas vazias. Aqui ele sente que você está falando a verdade, que você está trazendo os riscos, a demora, os pontos negativos, e dependendo do caso, você pode inclusive ressaltar isso para ele. Algo do tipo: olha, eu sei que esse tempo não é o ideal, mas infelizmente é o tempo médio que casos como o seu estão demorando aqui na comarca. Eu até poderia te prometer resolver isso em menos tempo, poderia te prometer mais agilidade, mas não seria verdade, porque não é algo que está sob controle do advogado. Da nossa parte, aqui no escritório, a gente agiliza o máximo possível,
mas o judiciário tem regras e procedimentos próprios. Os processos eles seguem uma fila e o tempo médio de demora hoje aqui na comarca para esse tipo de caso é esse. Com essa fala aqui, você ressalta o seu profissionalismo, a sua ética profissional, especialmente para ele não cair em conversas de outros profissionais que possam vir a prometer soluções em tempos menores, né, que cobram mais barato, prometendo mundos e fundos. Você já justifica isso para ele. E nesse estágio aqui, doutores, o cliente já decidiu se vai te contratar ou não. Nesse ponto aqui, a decisão já está tomada. Ele já sabe. Então, agora que ele já sabe se ele vai te contratar ou não, é a hora de você falar o preço. E veja, ele já decidiu. Ele já sabe se ele vai te contratar ou não. Ou seja, não tenha medo de cobrar, porque a decisão já foi tomada. Você pode cobrar mais caro ou você pode cobrar mais barato, isso não vai mudar a ideia dele. Não vai mudar a decisão dele. No máximo, ele vai tentar negociar as formas de pagamento com você para viabilizar a contratação, para algo que fique possível dentro das condições dele. Mas ele não vai deixar de te contratar por causa do preço. Então é nesse momento que você fala para ele o que você vai fazer e quanto vai custar. Olha, fulano, para fazer tudo isso, desde o ajuizamento, protocolo da ação, participação de todas as audiências, alegações finais e eventuais recursos que forem necessários após a sentença para acompanhar o caso do início ao fim com todos os atos, o valor é de tanto. Detalhe importante aqui, doutores. Não oferece parcelamento, não pede se o preço ficou bom para ele, não oferece desconto. Fala o preço e espera. Você fala o preço e passa a palavra para o cliente. Não fala mais nada depois, espera o cliente falar. E eu sei que nesse momento, quando a gente fala o nosso preço, fala o valor, às vezes dá uma ansiedade, né? A gente quer convencer o cliente ali, ele fica quieto e aí você quer preencher aquele silêncio falando e já traz opções de parcelamento e desconto. Mas essa é a hora do silêncio. Fala o preço e espera. Se você fez tudo certo até aqui, ele vai parar para pensar um pouquinho e a próxima coisa que ele vai falar é: esse valor aí é só à vista ou dá para parcelar? Ele já vai te falar até em quantas vezes ele pode pagar. Geralmente eles falam assim: esse valor aí é à vista ou dá para fazer umas 3 vezes? E aí sim você começa a negociação, de acordo com o que você usa aí no seu escritório, se dá para parcelar ou não, boleto, cartão, com entrada, sem entrada. Enfim, nesse momento aqui, o contrato já está fechado. Agora vocês só precisam formalizar, ajustar os detalhes e formalizar. Lembrem-se, doutores, quando você vende focado no preço, sempre parece que você está cobrando muito, sempre parece caro demais. Mas quando você vende focado nos benefícios que a pessoa irá receber com os seus serviços, como nós aprendemos a fazer, nunca é caro. Porque geralmente o que a pessoa busca é algo que não tem preço. Então, se vocês fizerem esse passo a passo aqui, 95% de chances de fechar o contrato. E os outros 5% são apenas detalhes que vocês precisam cuidar. Por exemplo, nunca esqueçam que a pessoa na sua frente é seu cliente e não seu amigo. Então, independente da relação que vocês tenham, use roupas formais, ainda que seja um atendimento online, porque ela vai te ver. Use uma linguagem mais formal, uma linguagem respeitosa. Tenha postura durante o atendimento. Nada de ficar fazendo piadinhas, ficar fazendo brincadeiras. Nesse momento, ainda que seja seu amigo de infância, você é um profissional e deve agir assim perante o cliente. E ao final, podem surgir algumas objeções, como por exemplo: não sei se eu vou fazer agora ou se vou esperar mais um pouco, ou acho que esse valor fica caro demais para mim. No primeiro caso, você precisa trabalhar o gatilho mental da escassez e da urgência. Você pode falar algo do tipo: olha, processos como esse demoram uma média de tanto tempo até a gente chegar na fase de audiência de instrução. Se você começar agora, ainda terá esse tempo de espera. Então, quanto antes começar, melhor. Gere urgência.
Ou mostre para ela o que ela pode perder nesse período de espera. Deixe claro para ela os riscos de não tomar essa atitude, de não começar agora. Também mostre escassez, especialmente sua. Fale sobre sua agenda lotada, sobre outros clientes, sobre não ter certeza de poder pegar o caso dela mais para frente. Quebre essas objeções. E pode surgir também uma objeção quanto ao valor, né? Doutores, quando for em relação ao valor, atenção, nunca baixem o seu preço. Nunca baixem o seu preço. Negocie as condições de pagamento, mas não baixe o seu preço. Ah, ficou caro? Eu posso tentar parcelar esse valor para você. Quanto que você consegue me dar de entrada? Ou qual valor mensal ficaria bom para você para eu ver o que eu consigo fazer? Negocie a condição de pagamento, nunca negocie o seu preço. Siga esse passo a passo aqui e ao longo do atendimento, olhe o cliente nos olhos. Sorria, mantenha a postura, faça ele se sentir importante, dê atenção para o problema dele, mostre interesse pelo caso dele e ao final, certamente, você terá um contrato assinado na sua mesa.